Senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Poucas e hoje eu tenho a honra de conversar com o Felipe e o Matias do Xadrez Verbal. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui hoje. De verdade, eu fico muito feliz com a presença de vocês aqui, porque também, além de eu achar o trampo de vocês muito foda, vocês são, tipo, veteranos do podcast e eu tô tentando aprender a fazer esse negócio e muito da hora receber gente assim, fazer esse intercâmbio. Vocês produzem várias horas de conteúdo por semana. Aliás, como é essa... É uma pergunta mais genérica que existe, mas eu tenho realmente essa curiosidade de como vocês chegaram onde estão hoje e como é produzir tanto... Mano, vocês produzem muito conteúdo por semana. São horas e horas, né? É uma história que eu sempre conto que é assim, o Xadrez Verbal começou como um blog pessoal meu, 2013, porque na época eu tava só estudando, eu tava ficando meio pirado e precisava extravasar isso de alguma maneira. 2013 é um ano que aconteceu pouca coisa, né? Um pouco conturbado, né? Sim. Pouco. E aí eu escrevia muito sobre política internacional, que é um assunto que eu sempre estudei, sempre gostei muito. Depois eu passei a escrever, eu escrevia no Opera Mundi, eu escrevi no Huffington Post. E aí em 2015, o Matias, que já trabalhava com podcast, né? Ele é um veterano do podcast, eu nem tanto. Ele me chamou na Central 3, onde ele trabalha, onde a gente faz o Xadrez Verbal. Ele falou, Felipe, eu tive ideia, né, da gente fazer um podcast de política internacional, né? Eu apresento, você comenta e tal. E eu sempre brinco que eu olhei pra ele e falei, olha, Matias, eu vou aceitar porque é você que tá me convidando, porque ninguém vai ouvir essa merda. E quase 5 anos depois a gente tá aqui com esse monstrinho. Sim, então, sim. Resumidamente, é isso. Bem resumidamente. E eu acabei entrando pro podcast, assim, né? A Central 3 é meio de uma segunda ou terceira geração de podcast, né? Mas já era uma produtora dedicada ao formato, né? Ela até surgiu no começo como uma web rádio, mas depois decidiu focar no podcast, né? Então eu recebi esse convite do Leandro Yamin, que eu jogava bola com ele na várzea. O Felipe eu conheci jogando bola na faculdade. Então eu sempre falo assim, tipo, me chamam em colégio, faculdade, eu falo, olha, o melhor RH que você tem é jogar bola, viu? Porque você vai conhecendo as pessoas de verdade, né? Inclusive o Matias prova que você nem precisa saber jogar pra fazer esse Eu sou zagueiro, eu sou o último homem. Eu adoro jogar bola e eu sou muito ruim. É mais fácil destruir do que construir, né? No campo. Então eu sou zagueiro, né? Meu pai é gaúcho, então a gente sempre valorizou esse tipo de jogo lá em casa, sim. Né? Mas então foi isso, o Leandro fez esse convite para mim em 2013. De 2013 a 2015 eu pegava só uns freelas, né, na Central 3, quando eu fui efetivado. E justamente nesse momento que eu estava trampando exclusivamente com podcast, que eu fiz o convite para o Felipe, porque ele já me convidava para escrever no blog. E eu não estava dando conta de escrever em lugar nenhum, porque eu escrevia também no Impedimento, que é um saudoso blog sobre futebol sul-americano. Hoje mantém o Twitter, né? Como uma forma de manter esse legado, mas eu escrevia no Impedimento de 2011 a 2014, que quando acabou o blog. E então, nesse momento, eu fiz o convite para o Felipe, porque eu estava muito focado em produzir conteúdo em áudio. E daí ele topou e a gente tinha essa... Assim, a gente não achava que as pessoas iam parar para ouvir sobre política internacional, porque tem isso também, né? A gente pensou justamente em tratar sobre esse tema porque a imprensa hegemônica, né, os grandes veículos, muitas vezes não se aprofundam, né? E tratam muito mais ali do hemisfério norte, Estados Unidos e Europa, né? Então a gente queria justamente abranger, assim. O Felipe tem muito interesse pelo Oriente Médio, pelos Balcãs. Eu gosto muito de estudar a África e América Latina. Então a gente sentia que essas regiões eram um pouco... eram um pouco aprofundadas, justamente. Foda. E aí vocês, bom, ao longo dos anos ganharam uma mega relevância, acompanharam também, acho que o podcast, a cena, né, de podcast como um todo,
cresceu e tudo É mais. o ano do podcast. Todo ano é o ano dos podcasts. Eu acho que cada vez mais, talvez, essa afirmação faça um pouquinho mais de sentido, mas ainda difícil dizer qual é, né? A gente sabe assim que o podcast está mais popularizado porque agora a gente não precisa mais explicar o que é. Porque era isso, eu tentando explicar para minha avó de mais de 90 anos o que eu fazia. Aí então, agora que, por exemplo, passa na novela, tipo a Globo, tipo, em quase todos os programas. A gente tá no UOL, não é pra falar da... Pode falar. Em quase todos os programas cita o podcast, né? Tipo, quase todos os veículos, se não entraram, tão planejando entrar, né? Então, isso mostra que ele está bastante disseminado e tem essa questão também dos smartphones também estarem mais acessíveis, né? Eu, quando comecei a trabalhar na Central 3, eu não tinha smartphone, o que eu fazia? Eu ouvia no computador. Sim. Então, agora você consegue baixar em qualquer ponto de Wi-Fi, ou mesmo se você tiver um plano mais ou menos, você consegue baixar na rua. Então é muito fácil do acesso ao grande público. Sim, né? sim. E, bom, apesar acho que o objetivo inicial, quando você vai fazer um podcast que fala de política internacional, o objetivo inicial, obviamente, não é ser a coisa mais mainstream do mundo, mas ainda assim vocês ganharam uma mega relevância. Mas hoje a gente observa na internet os conteúdos mais, não sei se os mais relevantes, mas os mais populares, eles vão no caminho contrário do que vocês fazem, né? Vocês estão falando de assuntos que muitas vezes podem ser densos, ainda que com certa leveza, são assuntos que podem ser complexos, que duram 3 horas, inclusive. Existe aí uma expectativa do público de que esse episódio dure 3 horas. Eu não sei se a gente vai chegar lá hoje, rapaziada. Desculpa qualquer coisa. Como é observar todo o conteúdo que muitas vezes é tão leve e fácil de fazer e continuar fazendo um conteúdo que deve ser mega trabalhoso ainda hoje? Cara, eu entendo o que você quer dizer, mas pra mim nunca teve um lance assim de concorrência, digamos assim. E quando eu digo isso, não é aquela coisa meio falsa de não, né, na internet todos somos, né, juntos da mesma galera. Não é isso. É que assim, como o próprio Matias falou, uma das coisas que poucas vezes a gente pensa, especialmente as pessoas dos grandes centros, que o Brasil tem um problema de infraestrutura de conteúdo na internet muito grande. Que é assim, a gente está no estado de São Paulo e a 200 quilômetros daqui já tem cidades que, por exemplo, internet só a rádio, e que é uma porcaria, né? Com todo respeito aos fornecedores. Então, você não tem como querer que o cara que tem pouca internet, ou o cara que pega 3 horas de transporte público por dia para ir voltar do trampo, ele vai gastar a hora livre dele, vai gastar o pacote de dados com ele, ouvindo coisas mais sérias. Ele vai querer um conteúdo mais leve, um conteúdo mais de escapismo, vai procurar um conteúdo de humor. Então, assim, primeiro tem essa coisa que eu não tô concorrendo com quem faz o conteúdo mais leve. O meu problema costuma ser com quem faz o conteúdo desinformativo. Né? Infelizmente, teoria da conspiração é uma coisa que seduz muito as pessoas. Né? Então, é um conteúdo que tem crescido muito. E a outra coisa que embora o nosso conteúdo seja um conteúdo mais denso e tem horas que ele demande muito trabalho, no fundo, tanto para mim quanto para o Matias, muitas vezes é um prazer. Porque, assim, primeiro, nós somos amigos, desde o primeiro dia de faculdade dele, ele entrou depois. Então, assim, a gente se vê 6 vezes por mês, mais ou menos. A gente costuma falar muitas vezes de assuntos que a gente gosta. Quando são assuntos que a gente precisa estudar mais a fundo, muitas vezes são coisas que, porra, nunca pensei que estudar isso, mas, pô, tô trabalhando e estudando isso, que da hora. Claro, sempre vai ter aqueles 10% do estresse, né? Não é tudo paraíso. Então, assim, coisa que às vezes você não gosta muito, às vezes uma repercussão um pouco negativa. E principalmente uma coisa que aflige muito o Matias é que quando tem algum perrengue que foge do nosso escopo. Então, assim, se quer ver a gente irritado, tipo, derruba a luz do estúdio. Teve uma vez que, tipo, a gente ficou sem luz, ou ficou sem internet. Problema de servidor. E aí sim, porque, tipo, você vai lá, faz o roteiro, faz o programa, edita e tal, e aí por conta de alguma outra questão, tipo a Eletropaulo, porque aqui em São Paulo, né, cai 2 milímetros de água, a luz cai. E aí você se ferra, né? Então, mas de resto, eu não vejo muito essa coisa... Tipo, eu sei que o Xadrez Herbal, né, ele não foi feito para ter 10 milhões de seguidores. E eu não quero que o cara deixe de assistir
o seu canal, que é um canal mais humorístico do que o podcast, ou o Whindersson, quem for, para consumir o Xadrez Herbal. São coisas diferentes e cada um pode conviver com a outra. Se tivesse mais internet, mais acessível, celulares mais baratos no Brasil, nossa audiência ia ser muito maior. O podcast surgiu nos Estados Unidos justamente por isso, porque lá você trupica, você acha um iPhone e você entra em qualquer fast food de quinta categoria, você tem um Wi-Fi. Então o cara vai lá e... Por isso que lá tem podcasts que alcançam uma audiência bizarra e uma publicidade muito grande, equipes muito grandes, né? O Serial tem uma equipe de 20 pessoas. A equipe do Xadrez Herbal é eu, o Matias e o Yamin, pontualmente, o Leandro, né, que ele citou pontualmente, o pessoal que ajuda o Xadrez Herbal, a Carol, o Guilherme, a Camila e tal, e que faz ali coisas pontuais e quase na brodagem. O pessoal da técnica da Central 3, né, que lida com feed, essas coisas, mas assim, não chega... Basicamente sou eu e o Felipe. A gente tem essas ajudas pontuais, mas tipo... roteiro, edição, tudo isso sou eu e o Felipe que fazemos, e a gente grava até para manter o frescor do programa, né? A gente grava tudo na sexta-feira e já edita na sexta e sobe para não correr o risco do programa ficar datado, né? Sim. E mesmo assim, muitas vezes, sexta-feira à noite, a gente sobe o programa bonitinho, acontece alguma coisa em algum lugar do mundo que... O marco disso foi o da Turquia. A gente estava gravando um programa em 2016, a gente terminou o programa, rolou uma tentativa de golpe de Estado na Turquia. Aí a gente fez um adendo, até tipo, a pessoa tá rolando agora, a gente não tem muitas informações. Os atentados em Paris também. A gente estava no último bloco do programa, a TV do estúdio estava sintonizada no jogo da França, e começou um murmurinho, assim, tipo... A gente viu que não tava... Alguma coisa aconteceu no estádio que não tava normal, assim, tudo. E depois a gente foi ver tudo o que aconteceu, né? Então, esse tipo de coisa, infelizmente, acontece. Sim. Né? Não, e parece... Se você for levar em consideração o cenário brasileiro, da política, e como as coisas... A velocidade como acontecem, deve ser... isso deve acontecer com mais frequência, né? Tudo tá ficando velho muito rápido. Eu tenho me metido a fazer vídeo todo dia, e se num passado era um desafio arrumar pauta, hoje em dia sobra, porque é um turbilhão de coisas acontecendo, né? Inclusive, eu queria perguntar, já entrando um pouco mais nesses assuntos... porque eu acho que assim como muita gente aí da audiência, a gente começou a se interessar por política muito recentemente. Você citou 2013 e foi ali que virou a chave na cabeça acho que da maioria das pessoas, e só começou a ser algo relevante, né? Algo que começou a ser discutido no bar, em vez do futebol, a política e tal. E para mim, e creio que para muita gente... O Brasil do Bolsonaro, a eleição do Bolsonaro e todo o contexto em que a gente se encontra agora, foi uma grande surpresa. Foi realmente assim, para guardar os outros termos muito menos nobres, foi uma grande surpresa. E eu queria saber de vocês que são historiadores. Foi uma grande surpresa a eleição do Bolsonaro e onde nós estamos atualmente? Dá para buscar precedente na história para tentar explicar o fenômeno atual, sei lá? Olha, a comparação que muito se costuma fazer, e a gente já fez antes, já fiz, por exemplo, no Nerdcast, que eu participei também, com a eleição do Collor, né? Que era aquela ideia do tipo, as pessoas estavam meio de saco cheio da política, então vamos eleger um cara que tem um discurso... antipolítica. Né? O Jânio, em certa medida, também. Acho que o Bolsonaro acaba sendo uma mistura dos dois fenômenos. Assim. E isso costuma acontecer, de certo modo... eu não curto muito aquele chavão de que algumas pessoas às vezes falam de que a história é cíclica, porque senão fica parecendo como uma coisa né, pré-determinada, que às vezes destina alguma coisa assim. Mas quando a gente fala em democracias, a gente costuma falar em ciclos, né? Então qualquer partido que ganhar 3, 4 eleições seguidas vai se desgastar perante o público, porque ele vai ficar 10, 12, 16 anos sendo a vidraça. Né? É muito mais fácil você ser a pedra do que você ser a vidraça. E em algum momento você vai ter essa insatisfação. Junta com um movimento global dessa insatisfação com a política vista como tradicional, que, por sua vez, está ligado diretamente com a crise de 2008.
A crise de 2008, acho que ela muitas vezes ela é muito subestimada, né? Ah, não, ela já passou e tudo mais. Só que não, ela foi uma crise econômica muito profunda e que levou a uma série de questionamentos sociais. Quando eu digo sociais, desde a função, por exemplo, do Estado, do governo, gastos governamentais, até aquela ideia, né, do cara que se via ali como o provedor da família, por exemplo, ele fica desempregado. E aí ele põe essa situação na culpa do político que estava lá naquela situação. Muita gente confunde isso, por exemplo, com o movimento anti-esquerda. Pode até ter uma composição disso, mas é curioso você ver que em todos os países quase democráticos, o partido que estava no poder ali em 2000 e 2010 saiu pouco tempo depois. No caso de Portugal, por exemplo, era a direita e veio à esquerda, com esse discurso renovador, né, a geringonça, né, portuguesa. Então, não vou dizer que era previsível, mas é algo, digamos assim, normal. E vem uma retórica nacionalista também, né, que nesses momentos de crise acaba muitas vezes aflorando a xenofobia, né? Porque além do sistema político acaba buscando outros atores para explicar a crise, né? Então, no caso, são os imigrantes, os refugiados, a União Europeia. A falta de amor ao país. Então, é uma combustão disso tudo, né? E daí isso explica tanto o Bolsonaro quanto a eleição do Trump, o Brexit, enfim. É esse ciclo que a gente está inserido no momento. E daí, claro, também na periferia você tem o Duterte nas Filipinas, o Orbán na Hungria, enfim. O Orbán, perdão. Não, tudo bem. Eu não sei se é uma coisa que acontece, que tem em comum com todos esses casos que vocês citaram, mas é uma coisa que a gente observa aqui no Brasil, onde existe uma extrema-direita praticando o tal revisionismo histórico, onde deve ser especialmente frustrante para vocês, porque se existe aquele chavão de que é bom a gente saber a história para evitar repetir mesmo os erros e tal, as pessoas que eventualmente mal intencionadas, ou elas estão, então beleza, se a gente mudar aqui atrás, a gente consegue fazer isso aqui ser válido. Isso é uma estratégia também, é uma coisa que eu, como ignorante, como leigo, que só acompanha o cenário brasileiro, fico curioso para saber se isso seria uma estratégia também recorrente, talvez não só de uma extrema-direita, mas se esses conflitos políticos eles estão sempre cercados desse tipo de revisionismo histórico. É uma estratégia isso? Sei lá, recorrente. Sim, sem dúvida. A ideia de você, né, quem controla o passado controla o presente, né, que é um outro chavão, mas que nesse caso faz muito sentido. E a ideia de você construir, né, uma trajetória que te valorize ou então te justifique. Que isso é muito curioso, né? Quando a gente faz faculdade de História, acho que poucas pessoas devem saber disso, mas a gente chega até a estudar um pouquinho de psicologia em metodologia da história. Por quê? Porque é uma coisa que a gente costuma fazer sobre si mesmo, né? Então, o caso clássico que a gente sempre vive sacaneando no programa e tal, é o descendente de italianos que mora no Brasil, terceira, quarta geração, que acha que ele descende do conde de Vicenza, alguma coisa assim. Não, minha família era muito importante, eu sou de uma família nobre e tal. E não, cara, porque assim, para começar, se fosse, eles não tinham vindo para América, né? Para começo de conversa. Então, é mais ou menos isso, só que numa escala maior, numa escala de Estado. E isso é muito comum em regimes que busquem uma mudança muito brusca, com o que teve anteriormente, ou em regimes muito carregados ideologicamente. Então, o grande exemplo disso para mim hoje é a Hungria do Orbán, que o Matias citou, que é um governo cada vez mais à direita e que busca, digamos assim, reconstruir a história húngara recente. Então, duas coisas ali que ficam muito evidentes. O Orbán tenta, eu vou ser sucinto porque ninguém quer saber, não é especificamente história húngara. Fique à vontade. Mas ele tenta passar a ideia do Tratado de Trianon, em 1920, pós-Primeira Guerra Mundial, que retalhou a Hungria, né, que vitimou a Hungria. Aí você pode até olhar no tratado e falar, pô, de fato, a Hungria perdeu a guerra. Só que quando ele fala que aquele tratado vitimou a Hungria, na verdade, é um prenúncio de um discurso pedindo revisão de fronteira.
Que a gente já viu isso várias vezes na história. Por exemplo, a região da Transilvânia, né, do Drácula, que hoje é da Romênia, a Hungria diz que é deles. Então, você nos últimos anos voltou a ter choques entre romenos e húngaros nessa região. E o outro é quando ele diz que a Romênia, na Segunda Guerra Mundial, foi uma vítima. A Hungria, desculpa, foi uma vítima porque ela foi ocupada pelos nazistas, depois ocupada pelos soviéticos. Ela foi ocupada pelos nazistas em 1944. Quando a Hungria estava querendo pular fora da guerra. A Hungria foi uma aliada da Alemanha nazista desde o início da guerra, porque naquele momento ela estava ganhando territórios que eram da Polônia, ganhou territórios que eram da Eslováquia, ganhou territórios que eram da Sérvia, da Iugoslávia, ia ganhar territórios que eram da Romênia. Então, assim, na hora que estava tudo bem, eles eram os aliados. Aí depois, quando eles tentaram sair, de fato foram ocupados pela Alemanha nazista, o partido fascista húngaro foi colocado no poder e tudo mais, sequestraram o filho do regente para forçar isso. Mas não é só essa vítima. Também foi um ator ativo no conflito. Então, são dois tipos de... E aí, com esse discurso, o que você consegue é justificar um discurso nacionalista dizendo que, olha, a gente só se ferrou no passado. A gente foi ferrado pelos nazistas, pelos soviéticos, e agora a gente não vai ser mais ferrado graças a mim. Graças ao meu governo. Meu governo vai restaurar o orgulho de ser húngaro, polonês, lituano, nepalês, gentílico do Brunei, sei lá. Então é isso, é uma fórmula, de certo modo, batida e que que vê, né, o estudo da história, vê o estudo científico em geral, de diversas áreas, como uma ameaça. Uhum. O Orbán até no discurso do Estado da União dele na semana passada, disse que os liberais são comunistas camuflados, alguma coisa nesse sentido, né? Porque essa retórica anticomunista na Hungria é bastante popular, até por conta da década de 50, né? Quando a União Soviética invadiu novamente a Hungria, né? Então, isso tem adesão com o público, né? Uhum. Mas e aí, existe método eficaz para lidar com isso? Quer dizer, lógico, aí as pessoas interessadas que vão estudar e tudo mais, mas me parece que é um discurso muito seduzente, porque primeiro ele é simples e parece trazer respostas objetivas para coisas que são muito mais complexas, mas que também, pelo menos no cenário brasileiro que eu acompanho, é que parece que ele consegue se conectar com o jovem, muitas vezes com um tipo de estética, um tipo de discurso e tudo mais, e que acaba... O estudo clássico de história parece antiquado e inadequado dentro desse contexto, né? Você não vai conseguir trazer um jovem de volta falando, não, cara, pega um livro, sacou? Quer dizer, como lidar com um negócio desse? Isso foi um ponto que me afligiu bastante em relação à academia, justamente porque aqui no Brasil, pelo menos, que é a realidade que eu conheço, ela é muito autocentrada, né? A universidade pública ela está sustentada pelo tripé, né, do ensino, pesquisa e extensão, mas a extensão muitas vezes ela é deixada de lado, né? Isso foi um negócio que durante a minha graduação me deixava muito frustrado, assim, porque a USP está cada vez, que a universidade que eu e o Felipe viemos, está cada vez mais fechada em si mesma, é um feudo. Eu, quando era moleque, empinava a pipa na Praça do Relógio. Hoje em dia isso não pode mais, porque só entra na USP no final de semana quem tem a carteirinha, né? Então até essa questão do podcast, a gente se sente muito contemplado de saber, né, que o que a gente estudou e o que a gente segue estudando, graças, né, a essa formação acadêmica que vem da USP, a gente consegue levar isso para diversos lugares. Sim, né? O podcast já é um Então acaba exemplo. A gente tem essa preocupação da divulgação científica, né? E a gente fica muito feliz quando a gente recebe o retorno dos ouvintes falando, olha, eu passei em tal concurso por conta do xadrez verbal, vocês ajudaram a definir o meu objeto de pesquisa. Então, isso é uma coisa que a gente fica realmente muito feliz quando a gente recebe essas respostas do público, né? Porque justamente a gente está no momento de descrédito da ciência e dessas instituições e muitas vezes elas ainda não sabem lidar com essas críticas, né? Elas, claro, têm consciência de que o trabalho que é produzido lá
é vital, né, para a sociedade, mas não conseguem formular essa resposta para o público, né? Porque também fica essa coisa, o pessoal que estuda na USP é tudo vagabundo, estão sendo sustentados com o meu dinheiro, mas porque justamente muitas vezes não tem essa conexão entre a instituição e o resto da sociedade civil. E teve uma palavra que você falou que para mim é chave, que é estética. Tem um filme que vou denunciar aqui, que você não gostou, chamado Jojo Rabbit. Não gostei mesmo. Eu não gostei porque eu não consigo olhar para um Hitler engraçadinho. Eu queria que ele morresse decapitado. Não gostei de Jojo Rabbit. Mas tem uma cena que inclusive tá no trailer, por isso acho que não é spoiler nem nada, que a moça fala pro menino: você não é um nazista, você é só uma criança que quer fazer parte de um clubinho que tem um uniforme engraçado. E por que isso muitas vezes seduz, né, um público às vezes mais jovem e tal? Uma questão de estética, né? Ou você se sente parte de um grupo, ou então porque a resposta fica mais fácil, né? Então, assim, se como era para esse menino, né, na Alemanha nazista. É claro que, né, o filme é um grande teatro do absurdo, mas é assim, se ele tiver com uma estrela de Davi amarela no peito, ele é o diabo. Se ele tiver com a suástica no braço, ele é meu amigo. Ou seja, eu não preciso pensar, praticamente. Né? Então, a palavra que você usou, estética, isso é muito chave. primitivo, né? Sim, é uma coisa bastante tribalista. Né? Nós somos macacos depilados. Né? E que é uma mensagem de Jojo Rabbit que com certeza tem muito mérito, e eu não tinha parado para analisar, sabe? É verdade, é um grande paralelo com o que é essa simplificação dentro da sociedade, né? Então, assim, quando a gente fala de hoje desse discursos simplistas serem mais sedutores, também é porque muitas vezes eles são carregados de uma maneira estética muito mais fácil. Então é o símbolo que você não vai se preocupar em entender o que é aquele símbolo, de onde ele veio, o que ele significa, quais as implicações. Você vai se preocupar se ele significa bonzinho ou malvado. Sim. Acabou. Então, o lance da estética, da maneira do conteúdo, né? Eu falei de canal de teoria da conspiração. Por que canal de teoria da conspiração muitas vezes consegue muito mais crescimento? Porque você consegue falar as coisas mais toscas, absurdas, e que cativam a pessoa sem nenhum compromisso. Você não tem compromisso com os fatos. Muitas vezes uma simplificação rasteira que... Vou pegar um exemplo clássico, quando eu dava aula para cursinho pré-vestibular. Sempre tinha um moleque, né, de 16, 17 anos, que levantava a mão e falava: professor, é verdade que Alexandre o Grande era gay? Tipo, até você explicar, né, que naquele momento as questões eram outras, que concepções de sexualidade mudaram durante a história e tudo mais... Não, é mais fácil você pensar, Alexandre o Grande era gay ou não? Né? E normalmente o moleque, quando ele faz essa pergunta, ele muitas vezes faz embutido de um julgamento de valor, é claro. Né? E aí eu sempre respondia: sim, ele conquistou o mundo inteiro, que ele conheceu aos 33 anos sendo gay, você. Né? Mas assim, claro, isso é uma resposta também de simplificadora, mas é um exemplo disso. Você fica mais fácil você pensar nas caixinhas do que você pensar em compreender tudo aquilo lá, desculpa a redundância, pode significar. Sim. E a gente vê no Brasil atual toda essa coisa, a estética, a memetização das coisas, o WhatsApp e tudo mais, né? A mamadeira de piroca. E tudo isso. E nazismo é de esquerda. O nazismo é de esquerda, e a ditadura não existiu, e essas coisas. Eu não sei, porque uma coisa que eu sempre discuto aqui, que acaba sendo até um pouco repetitivo, é sobre justamente esse negócio de que eu e muita gente, a gente acabou de chegar... Quer mais água? Eu posso pedir pra produção? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. De que a gente... eu sou muito... Pra mim, tudo isso é muito novo, apesar de ser, enfim, a história mostrar que isso é a história do mundo, mas esse interesse é muito novo. E parece que das massas também, assim, o Zap, ele só passou a ser um problema agora, não era antes, né? Chegou água? Rolou? Tá rolando? Ah, não, é pra dar a garrafa aqui, beleza. Valeu. Eu me perdi totalmente no que ia perguntar. Na verdade, quem sabe faz ao vivo. A pergunta geral era... é bom essa
politização, eu quero dizer assim, ela pode ser muito contraprodutiva, porque com isso vem muita ignorância e muita desinformação e muita conspiração, mas, sei lá, pelo menos a minha percepção geral é de que anos atrás a gente não estava discutindo isso, e talvez esses ambientes, eu não sei como eram esses ambientes da discussão da política antes da chatice, antes do bolsominion e da teoria da conspiração. Eu queria saber de vocês se o cenário atual ele é um bom ponto de partida para um amadurecimento e, pô, estamos indo bem, ou se realmente é assustador e, tipo, tava muito melhor antes. Olha, eu sou mais poliana nesse sentido, porque é o que você falou, durante muito tempo falar de política ficou parecendo coisa de intelectual da USP. Né? Lembrando que intelectual é curioso, né? Muitas vezes usam a palavra intelectual como se fosse um palavrão. Uma ofensa. Né? Não, uma ofensa. Várias vezes sempre tem isso. Também não vou ouvir podcast de dois caras que fizeram história na USP. Mas durante muito tempo teve essa aura. Então, assim, a questão das redes sociais, do WhatsApp, os fenômenos mais recentes, a própria crise de 2008 que eu mencionei, tudo isso, acabou transformando um assunto muito importante num assunto mais presente. E isso é importante, né? Agora, cabe, especialmente pensando no histórico brasileiro, né? Quando eu digo no histórico brasileiro, eu falo, por exemplo, de questões em relação ao nível de alfabetização. Pega água aí. Pegou água. Obrigado. Então, cabe agora, como você falou, melhorar. É a lógica da escolaridade. Você não vai conseguir corrigir, melhorar a escolaridade de uma população fazendo uma escola boa. Você tem que primeiro botar todo mundo dentro da escola e depois ir melhorando a escola. A discussão política é parecida. Novamente, eu sei que nesse caso eu sou um pouco poliana, porém eu acho muitas vezes o discurso, e acho que até para algumas pessoas a gente pode estar soando assim, às vezes o discurso fica meio elitista. Eu não tenho um problema com a pessoa que às vezes compra uma teoria da conspiração por ignorância, porque comprou esse discurso sedutor. Eu tenho um problema com quem sabe as coisas e desinforma, ou passa de maneira completamente distorcida. Enviesado. Então, o meu problema é esse. O meu problema não está em quem assistiu o discurso do ex-secretário Goebbels, do governo, e, sei lá, eventualmente olhou o vídeo e falou, isso mesmo, arte nacional, o Guarani. O meu problema está com ele, que sabia muito bem o que estava fazendo. Entendeu? E depois veio falar que foi sabotado. Ninguém bota Wagner de sabotagem no final. Coincidências, né? E aí? Eu achei que você ia comentar. Eu tive uma epifania aqui. Insight, um insight, mas acabei perdendo a linha. Tudo bem. Se você quiser... Não, eu tô formulando Tá aqui. bom, então eu volto nele depois. Queria sair um pouquinho do Brasil, mas ainda falando de certa forma, porque vocês cobrem política internacional e eu queria saber a política externa do Brasil, a imagem do Brasil hoje no mundo. Como tá? Assim, você acha que o bolsonarismo ele pode prejudicar realmente até relações comerciais, esse medo que a gente tem de puta que pariu, tamo aí com esse negócio de a China é comunista, assim, que também é a maior importadora daqui. Então, cuidado com esse negócio. Como que tá essa situação? Lembrei do que eu ia falar, e daí eu já vou amarrar nos dois, né? Até por muito do que o Felipe falou, o xadrez verbal, a gente muitas vezes evita entrar muito no campo da análise, do comentário, porque justamente a gente está apresentando muitas coisas novas para o público, a gente tem até uma preocupação didática de passar tudo isso, assim. Então, claro, eu e o Felipe, a gente tem algumas discordâncias, né? Apesar de amigos, a gente não concorda com tudo, o que é salutar, mas a gente não quer transformar isso num espaço de debate, né? A gente dá espaço para o contraditório, muitas vezes com convidados, até em áreas que a gente não tem tanto domínio, mas a gente prefere justamente apresentar para o público e a partir disso ele ir formando, claro, as suas opiniões em relação a esses temas, né? Já em relação à política externa brasileira, né, o programa a gente começou em 2015, ou seja, primeiro ano do segundo mandato da presidenta Dilma. E tanto esse período da Dilma até
sofreu o impeachment e depois o Temer, a política externa brasileira estava muito adormecida justamente por conta da crise política local, e a gente criticou isso várias vezes, como, por exemplo, a Dilma cancelou uma viagem internacional, o Temer não saía do país porque, se ele saísse, podia prejudicar a sucessão do Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara, né? Porque ele não podia assumir a presidência concorrendo à reeleição dele, enfim. Então, com o governo Bolsonaro, a política externa brasileira voltou ao xadrez verbal por conta dos fatos. Não é por uma questão ideológica. A gente só trata do Brasil no xadrez verbal em relação à política externa. Uhum. Isso é ponto pacífico. A gente não fez o programa voltado para a política local, e muita gente pede para a gente entrar nesses debates e a gente não tem perna para isso, porque, como a gente falou, a gente tem o mundo inteiro para lidar em uma semana, e a gente grava tudo num dia só, então a gente não tem... tem outros podcasts que tratam da política nacional, fazem muito bem. Então a gente trata do Brasil em relação à política externa. E nesse primeiro ano de governo Bolsonaro teve muito o que se falar, né, por conta justamente do choque de gestão que teve, principalmente no Itamaraty. Então esse é um ponto que a gente tem criticado bastante, porque tem transformado a imagem do Brasil no exterior, né? E a gente até na última edição que a gente gravou, que foi logo depois ao Oscar, né, a gente citou em relação ao soft power da Coreia do Sul, e que é algo que o Brasil tem perdido. O Brasil é um país muito sedutor para os investidores, para o turismo, enfim, por conta do soft power cultural, principalmente, né? O carnaval, o futebol, enfim, diversas manifestações do povo brasileiro que são muito bem aceitas no restante do mundo, né? Um grande exemplo disso é o Gilberto Gil, enquanto ministro da Cultura, tocando ali na Assembleia das Nações Unidas, que, por sinal, tem 2 murais do Portinari na entrada, né? Isso é algo que pouca gente lembra em relação à ONU, e tem também essa tradição, né, do Brasil sempre abrir a Assembleia Geral das Nações Unidas por conta do Oswaldo Aranha, lá no final dos anos 40. Então é algo que o Brasil tem perdido esse bonde da história, né? E daí, justamente, né, muitos apoiadores do governo falam do marxismo cultural, enfim, mas a cultura definitivamente é um ponto muito importante da imagem do Brasil para o exterior. Em relação a temas comerciais, eu sou um pouco mais cético, porque, assim, é aquela coisa, dinheiro em primeiro lugar, né? O grande problema é que, ao mesmo tempo, e isso eu também sempre comento no podcast, é muito mais fácil você fazer negócios com quem você conhece. Então, a partir do momento que você tem uma distensão ou cria uma relação de desconfiança em relação ao outro, isso sim pode começar a afetar os comércios, ou seja, as relações comerciais. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? As relações comerciais brasileiras, se elas sofrerem algum impacto, a gente vai demorar um pouco mais para sentir. Vai ser mais de médio prazo, né? E a grande questão nisso tudo, ao meu ver, que seriam coisas que eu critico na atual política externa brasileira, primeiro, uma proximidade muito grande e sempre embutida de questões ideológicas com os Estados Unidos. Então, o que eu quero dizer com isso? O Brasil tem que ter uma boa relação com os Estados Unidos, não porque o presidente brasileiro gosta do presidente dos Estados Unidos. Isso é uma vantagem. A gente tem uma boa relação porque o Trump é um patriota cristão. Ok, mas se ele fosse se fosse uma pessoa completamente oposta, ele ainda é o presidente dos Estados Unidos. A relação é Brasil e Estados Unidos, não é Bolsonaro-Trump. Não é Dilma-Obama, não é Lula... É uma relação de Estado, não de governo. E a segunda coisa é que, em nome desse verniz ideológico, o Brasil tem se distanciado, né, primeiro, de oportunidades econômicas. Então isso fica muito claro quando a gente olha para a atual política africana do governo,
que mudou de uma vertente de investimentos desenvolvimentistas que vinha desde os anos 70 para começar a mudar para uma vertente missionária proselitistas, né? Usar, por exemplo, as igrejas neopentecostais brasileiras como braços de política externa. E, nesse sentido, também tem se distanciado de países do centro da economia mundial, né? Então, o que eu quero dizer com isso? O chanceler brasileiro já visitou mais vezes a Hungria e a Polônia do que, por exemplo, a França, do que, por exemplo, a Alemanha. E se você olhar do ponto de vista, e aqui eu não estou fazendo um julgamento de culturas ou de valores, eu estou falando que do ponto de vista de relações comerciais, do ponto de vista de relações econômicas, do ponto de vista de comunidades de pessoas desses países que residem no Brasil, né, a comunidade alemã no Brasil, uma das maiores, talvez fosse o caso de dar uma olhadinha melhor para isso. Mas não, fica num discurso de que, por exemplo, a Merkel é uma comunista enrustida. A Merkel é do partido, do partido tradicionalmente conservador, de centro-direita na Alemanha. Tem cristão no nome. A Merkel é da social-democracia cristã. Então, acaba sendo, muitas vezes, uma coisa muito centrada no discurso, que aí gera estética, gera o tweet, gera um conteúdo mais fácil, né? Vou me encontrar com não sei quem porque ele é cristão. Aí, ao mesmo tempo, você chama o Papa de comunista, né? Vou me distanciar da China porque ela é socialista. E aí você, novamente, aí você tenta encaixar a realidade na sua visão de mundo. Que é quando, por exemplo, o Bolsonaro, quando o presidente chega na China, fala: desembarquei num país capitalista. Né? É importantíssimo ele valorizar as relações com a China, independente do governo que for. Mas você não precisa, digamos assim, maquiar a realidade para ela se encaixar no seu discurso. Assim como, acho que, por exemplo, que o Brasil hoje deveria desenvolver boas relações com o Vietnã. O Vietnã é uma das economias que mais cresce no mundo. E alguém vai dizer que o Vietnã não é o mesmo país, não é o mesmo regime que, né, guerra do Vietnã com os Estados Unidos. Você vai desfazer esse elo porque para se encaixar na sua visão de mundo. Então, a gente até destacou uma notícia recentemente que muitos aposentados americanos estão se mudando para o Vietnã, inclusive veteranos da guerra do Vietnã, porque lá tem condições melhores para passar os últimos dias, né? Então, seguro de saúde mais barato, essas coisas. Então, aí agora o Bolsonaro fez uma visita muito produtiva à Índia. E muito disso foi vendido com a ideia de que ele e o Modi são dois líderes parecidos, o Modi também tem uma retórica nacionalista e tal. Ok, isso tem que ser, usando a expressão bem cretina, né, um plus a mais. Um plus a mais. A relação Brasil-Índia, ela tem que ser boa, porque a gente está falando da segunda maior população do mundo, de uma potência nuclear, de um país que é parceiro do Brasil em diversos fóruns, como BRICS, IBAS, G4, um país que tem desenvolvido o seu parque industrial, é um país que boa parte, por exemplo, boa parte não, mas parte dos insumos de genéricos, de produção de medicamento no Brasil vem da Índia. A Índia foi parceira do Brasil naquela questão da compulsória das patentes, no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Então, a relação Brasil e Índia tem que ser boa, mesmo se os dois presidentes se odiarem. Se eles não tiverem nada a ver um com o outro.